Esporte Terê. Esporte Terê FM. Felipe Abreu tá na área. Rapaz, esse é um atleta que faz aquecimento antes de entrar aqui no ar. Tá Boa frio tarde, aqui, tudo esse bem? ar-condicionado ligado aqui no cangote. Começou já a reclamação, cara. Frio, Deixa eu ué. falar um negócio, cara. Frio danado, Por isso que você menos não foi. 9 lá fora. É por isso que você não foi pros Estados Unidos. Não, lá tá quente, lá é por dá, causa pô. dessa coisa. Lá Então, tá mas quente, é por causa dessas reclamações, cara. Hein? Entendeu? Aí perde a oportunidade da Eu tenho vida dois por causa amigos. disso. Eu tenho 2 amigos. Aí fui mordido pelo mesmo mosquito deles, o mosquito da reclamação. É Fabiano, o ladrão de oxigênio, e meu amigo Serafim também. Serafim mesmo, é o coroa do pedal. Mais bonito assim, o cara tem nada a ver com a história e você né, mete teus amigos na aprendi a história reclamar também. com eles. Parabéns, cara. Eles me ensinaram que tem que reclamar mesmo, tem que ficar cara. quieto não. Muito Entendeu? bem, cara. Tem que reclamar, Valeu, senão não meus tem amigos. graça, né? É brincadeira, tá, meus amigos? Eles ficam chateados, eles ficam agora. Não, já cortaram lá teu nome da lista de amigos. Com certeza. Depois não vou dessa- participar da festa junina. Não vai, cara. Deu ruim. mole. Vamos falar de seleção brasileira. Rapaz, Wesley, infelizmente, foi cortado, né? Sofreu uma rapaz. lesão e tá fora. Sim. E o Ederson já chegou, o volante. Então, aí é que tá, Zeca. O Wesley cortado, né? Teve uma lesão muscular, infelizmente. Triste de ver, né, cara? Ah, é, né? E Tão perto da grandíssimo problema aí pro Ancelotti, né? Era o único lateral direito de ofício da seleção brasileira. Pois é. E talvez o lateral mais importante da seleção, porque não tem ninguém que joga a forma que ele joga na seleção brasileira. Os laterais esquerdos são mais defensivos, né? O Wesley tinha a capacidade de fazer ali uma infiltração, né, pelo lado direito Pois ali. é, e lembrando que ele é lateral esquerdo também, né? Lá no na Roma. verdade, ele Se no precisasse, Roma não é nem lateral, né? Jogava mais pela ponta, né? Um pouco mais adiantado. Muito mais ofensivo. Mas uma pena realmente, né? Mas fazer sim. o quê, né? E, assim, eu acho que no sistema do Ancelotti era muito importante na recomposição também, né? Era um cara que tem muito vigor físico, né? Infelizmente tá fora, não temos mais que falar do Wesley, né? Tá fora da Copa do Mundo, muito triste. Cara, surpreendeu ele ter chamado... Eu já achava que ele não ia chamar outro lateral, né? As opções que ele tinha, que ele botou lá na pré-lista para lateral direita seriam o Paulo Henrique do Vasco e o Vitinho do Botafogo. O Paulo Henrique, não sei se você lembra, mas no finzinho perto da convocação para a Copa do Mundo, ele sofreu uma lesão. Lembra que ele queria jogar no sacrifício contra o Inter e tal. Acabou entrando. Jogar de qualquer forma. Sim. Ele acabou entrando isso. na última partida, né? No finalzinho da última partida. Deve estar apto a jogar, acredito que esteja apto a jogar. Mas é um cara que foi inconstante, né? Principalmente depois da convocação, na verdade, que foi no ano passado, né? Ele fez gol, inclusive, na convocação dele. Jogou muito bem nos jogos que ele fez pela seleção brasileira. Isso, depois caiu de produção. Caiu bastante de produção. Né? Desde a época do Diniz, ele vem, nesse ano principalmente, né? Ele vem alternando jogos com o Pumita, né? Entendo que até, às vezes, por lesão ou por controle de carga, mas ainda assim o Pumita... E ele tem alternado bastante. O Vitinho do Botafogo, que é constante no Botafogo, é um muito bom jogador. Mas também acho que é diferente do Wesley, né? Ofensivamente falando. Acho que talvez isso tenha pesado. E o Ancelotti trouxe o Ederson pensando em equilibrar um pouco o grupo. Talvez tenha pensado até em mudança de sistema de jogo, né? Por causa dele decidir jogar com três no meio campo. Talvez tenha faltado algum volante ali, né? O que me surpreendeu foi ele não ter trago o Andrei, né? O Andrei fez parte de todas as convocações dele, praticamente. Não me lembro uma lista sem o Andrei Santos do Chelsea, né? Ex-Vasco. Uhum. Pois é. Sim, cara, foi surpreendente ele ter trago o Ederson. O Ederson foi chamado uma vez por ele, justamente na primeira lista dele, na lista de estreia dele, né, pela seleção brasileira, e depois não foi chamado nenhuma outra vez. É um cara, assim, tem 26 anos, é um volante... Dá pra dizer que é consagrado lá fora, tá acostumado a jogar Champions, tá acostumado em jogo grande. E a CBF acompanhando, né? Esse tempo todo, mesmo ele sendo convocado só na lista só uma vez. Sempre, a CBF tem os seus jogadores olhando do radar, né? Que são aqueles exatamente. que sempre figuram nas pré-listas. Toda vez tem uma pré-lista, né? Então o Ederson fez parte de algumas delas, da maioria delas, né? É um cara que jogou Copa América pela seleção brasileira, nunca teve muita expressão na seleção brasileira, essa é verdade, né? Não é um daqueles caras que você olha, pô, esse cara tá sempre aí. Assim... igual, sei lá, igual alguém que tá sempre. O Danilo tá sempre, né? O Danilo o lateral agora, né? Que parece que vai ser o lateral da seleção. Assim, não vai ter jeito. Ele não é um cara que. Sim, ele não é um cara que tá sempre convocado, mas é um cara que tá sempre. Ele é sempre lembrado, né? Ele tá sempre no radar. É um jogador que tem muita força física. É um cara que tem qualidade técnica também, não tem como dizer que não. É um volante, pode fazer primeiro volante, pode fazer segundo homem de meio de campo, né?
A do Bruno Guimarães, que eu quero dizer, né? Talvez seja onde ele mais joga, né? Na Atalanta é onde ele mais joga. Já até jogou algumas vezes pela direita, não como lateral, mas como um meia mais defensivo pela direita, né? Um meio campo, né? Mais defensivo pela direita. Assim, é um cara que é polivalente, como muitos outros são na seleção brasileira. E por assim, isso ele foi convocado, né? Porque realmente... Sim. Essa foi a indagação, por quê? Se na Eu acho pré-lista que- tem 2 laterais, Sim. chamam um Eu volante. acho o seguinte, Então é isso, é realmente pra poder Sim. equilibrar o elenco, né? Sim, eu acho que mesmo que fosse um atacante que tivesse machucado, talvez ele chamasse dependendo do atacante, óbvio. Vamos botar que fosse um Martinelli da vida. Eu acho que ele chamaria um volante, ele chamaria um outro meio campo. Agora é interessante você ver 2 laterais na pré-lista. Sim, ser chamados. sim. Cara, eu acho que o erro foi uma pré-lista desequilibrada. Foi. Né? Talvez o Ancelotti não confie. Talvez poderia ter botado o Wanderson nessa pré-lista, que era um cara que vinha figurando sempre, estava machucado, mas tava pra retornar. Eu não sei dizer se ele já retornou, mas estava próximo do retorno dele. Então, eu achei que ele ia estar também nessa pré-lista. pelo menos na pré-lista, até o Estevão, Pelo cara, menos na poderia estar pré-lista. nessa pré-lista, porque estava próximo do retorno. Exato. E num caso desse, assim, se o Estevão tivesse apto a começar a jogar, já não tinha por que não chamar. Era talvez tenha sido o melhor jogador da era Ancelotti na seleção brasileira até se machucar. A CBF entendeu Né? que não ia ter o tempo hábil, né? Pra ele Sim, jogar a Copa. Sim. Pelo menos mas assim, é pré-lista, né? São tantos a nomes fase sem, de grupos. sem noção, não é a palavra, mas são tantos nomes sem sentido, né? Enfim, Zeca, foi uma surpresa, mas é um cara que é muito polivalente, né? Pra posição, não a tá lá à seleção. toa. Pra posição, a seleção tem algumas opções, nenhuma de ofício, né? Temos o Danilo, que foi lateral a vida toda, mas depois chegou no Flamengo, não foi mais lateral, passou a ser zagueiro, né? Tem o Ibañez, que faz a posição, inclusive, eu tendo a dizer que o Ibañez talvez seja o titular da seleção. Talvez. Pelo físico, né? Pela idade, né? Então, então acredito que o Ibañez tome a posição de lateral direito. E assim, tanto ele quanto o Danilo fazem a zaga nos seus times, né? São zagueiros nos seus times. Serão... Não vou dizer que são improvisados, porque o Danilo jogou a vida toda ali. O Danilo não é improviso. Agora, o Ibañez... Se o Danilo entrar ali, vai ser realmente ali mais ofensiva da lateral direita, né? Não acho ofensivo, não. O Ele é muito Danilo- defensivo. O Danilo é muito defensivo. Pois é. Não, Ele é muito, assim, eu vou te dizer que ele tem um pouco... Ele tem os cacuetes que são necessários com o lateral direito. Não tô dizendo que o Ibañez não tem todos. O Ibañez, às vezes que foi testado, ele foi bem até. Não dá pra dizer que não, né? Mas, assim, o Danilo, ele tem todos os cacuetes. De ofício. É um lateral de ofício que virou zagueiro. Mas né? Então, há um tempo Sim. já que ele é zagueiro. Sim, então, sim. Mas, 2 anos? 3 anos? por aí, mas é um mas- bom tempo, né? Mas não Mas perde, lógico, né? o cara não esquece, perde. né? Eu acho que a maior dificuldade é não usar os cacuetes de lateral na zaga. Eu acho. Mas enfim, ainda tem o Fabinho, que era lateral na era do Mônaco, tem né? essa opção Inclusive, também. na época do Leonardo Jardim, lá no Mônaco, ele era lateral direito. Tem o Fabinho, tem o Marquinhos, que pode jogar ali também, né? Já jogou ali. Não acredito que o Ancelotti não pense neles dois agora, né? Pra fazer a função. Eu também acho que não. Mas podem, são mais opções, né? São outras opções. Eu acho que o Danilo talvez fique fora porque tem uma idade um pouco mais avançada, né? Embora tenha todos os cacuetes, acredito que ele comece. Pelo menos contra o Marrocos ele vai de Ibañez, eu acho. Eu também Minha acho. opinião, né? Contra o Haiti, talvez. Coloca Contra o Haiti dá Danilo pra ele ali na testar. lateral. Dá pra ele testar, né? Porque a grande verdade é que o Ancelotti ainda tá testando. Sim, Lógico sim, assim, sim. tá 95% já decidido, coisa e tal, mas ele- ele pegou metade de um ciclo, então Sim. a gente entende, né? Sobre isso, ele até falou depois do jogo, né? O Brasil venceu o Egito, todo mundo sabe, né? Que o Brasil venceu o Egito nesse final de semana, né? Um jogo, talvez até por causa desse, ter sido condicionado, por causa da lesão do Wesley, né? Ninguém queria se arriscar, né? Mas Mas o Brasil enfim, venceu por 2-1. venceu por 2-1. O Ancelotti boa falou vitória. depois do jogo, né? Ele falou que não é... Perdão. Ele falou que já tem, né? A ideia muito clara da equipe que vai enfrentar o Marrocos. É óbvio que pode acontecer uma mudança ou outra, mas ele já tem, né, essa ideia. Tem que ter, né? Sim, segundo ele, os testes que foram realizados nos amistosos, né, ajudou a definir a formação ideal. Você acredita que ele já vai mudar o esquema para 3 no meio campo? Eu acho que contra o Marrocos ele não vai no 4-2-4, não. Tu acha? Não vai, eu acho que não. Porque ele fala que é 4-4-2. Então, o Marrocos joga nessa formação. né? Defende igual ele fala, né? O Marrocos joga no 4-2-4 e defende no 4-4-2. Isso. Só que o Marrocos tem muitos grandes jogadores. Assim, você tem o problema noção, do a Brasil gente... é recomposição, A gente né? imagina, o Marrocos é uma seleção africana, é de boa. Não é, o Marrocos foi na semifinal da última Copa do Mundo.
tá? Não é porque tá foi lá. finalista e teve polêmica. Foi um tempo que não era uma seleção tão forte agora. Ele foi finalista e teve polêmica lá na final lá da Copa das Nações, né? Na Copa que rola lá na África. Não me lembro o nome, mas enfim. Foi até aquele lance que o Brahim bateu um pênalti de cavadinha, perdeu. Eles ganharam no tapetão essa final aí, né? Mas enfim... É um time muito qualificado, tem muitos grandes jogadores em ligas grandes. Tem o Brahim, que joga no Real Madrid, tem o Hakimi, que foi campeão da Champions de novo esse ano, né? Sendo titular pô, talvez seria titular aí em 99,9% dos times no mundo, que sempre tem um maluco que bota no banco. Então, assim... Mas joga muito, né? É verdade. Sim. Mas voltando a falar do Ederson, cara, o Ederson recebeu a notícia de supetão também, tava no Mato Grosso do Sul, de férias com a família, não joga desde 17 de maio, o último jogo dele foi um Atalanta e Bolonha, o Atalanta venceu o Bolonha, né? Ele recebeu a notícia e menos de 24 horas depois já estava nos Estados Unidos, já tá no hotel junto com a seleção, inclusive é esperado que ele treine hoje junto com a seleção, né? Chegou rapidinho, hein? Sim, não é tão longe também, né? O negócio é horário de voo. Tendo voo pra partir, vai, meu irmão. E o cara nem pensa. Deu um jeito lá, arrumou umas roupas, catou umas roupas pra levar e o resto a seleção providencia. Dinheiro pra comprar tem também, né? Não tem, essa dificuldade não existe. É só dar um macacão lá que eles têm. Sim. A roupa do Júlio que eles têm lá, então tranquilo. Também não é a primeira vez que acontece isso na seleção brasileira, né? De termos cortes e depois do corte vinha um jogador de uma posição diferente. Em 98 o Romário foi cortado, veio o Emerson, que era volante. O Romário atacante, veio o Emerson volante. E em 2002, o Emerson, esse mesmo de 98, foi cortado, ele era volante, veio o meia Ricardinho. Polêmicas à parte, né? Porque tinha um Alex Cabeção pedindo passagem que não foi pra Copa do Mundo. Mas, Romário enfim, também tava pedindo passagem. Romário queria, era o sonho do Romário voltar à Copa do Mundo, mas assim, eu acho que... não chamou. Eu acho que, enfim, foi campeão, deu tudo certo. Se chama, se não chama e não é campeão, meu amigo... Também assim, o Filipão tinha um time muito bom, né? Então, ele apostou na volta do Ronaldo, né? Tava, né? Mas... se lesionou, tava se recuperando e falou, não, ele vai voltar a tempo, vai voltar bem. Deu certo, sim. Certo, voltou de lesão, voltou a tempo. Ainda tinha Ronaldinho Gaúcho, o rival. A seleção fraquíssima, muito ruim, né? Das piores aí que a gente viu ser campeão do mundo, né? Enfim, brincadeiras à parte. Tranquilo. Tinha o principal, os dois laterais funcionavam, né, Zé? Nossa, muito, mas vamos lá, e a última vez que o Brasil teve um jogador cortado foi em 2006, o Edmilson foi cortado, o Mineiro foi chamado pro lugar dele. Aí foi meio que posição por posição, né? Edmilson fazia volância também, mas fazia zaga também, então era meio que, né? Ficava naquela. Mas enfim, depois disso, só agora, em 2026, 20 anos depois, tivemos um novo corte, algum tempo, algumas Copas. Vamos lá, vamos ver o que vai ser desse Brasil, um Brasil diferente. Ainda sobre notícias, hoje a gente vai ter a coletiva do Bruno Guimarães, deve estar por começa a estar marcado para 1 da tarde. Agora, a partir de agora, vai ser um jogador só por coletiva, né? E o Neymar passa por exames hoje, a gente tá aguardando, achei que pudesse sair aí o resultado antes da gente falar aqui, não saiu. Pelo menos não foi divulgado pela CBF ainda. Por enquanto, o Ancelotti tá em expectativa. Se ele já estiver legal, já vai voltar a treinar. Já treina hoje com a galera. Mas depende do resultado. Que, né, sem queimar etapas, né? Tá aí a prova lá no Uruguai que queimou a etapa do Arrascaeta, né? Rapaz, tinha uma etapa antes ainda, deu treta, e não só com o Flamengo não. Tá pistola, o Ronald Araújo também, tá? O Flamengo mandou o fisioterapeuta do Flamengo pra lá, e o Ronald Araújo, que é zagueiro do Barcelona, joga na lateral também, ele tava fazendo condicionamento físico em Barcelona, vai pros Estados Unidos junto com o preparador físico dele também. Eita. Então, assim... Cara, crise no Uruguai. Crise mesmo. O negócio tá feio. Porque se acontecer em uma seleção, quer dizer, mostra que o departamento médico tá tudo errado. Legal. O que acontece? Geralmente, a gente já viu isso na seleção brasileira também, né, cara? Geralmente os clubes fazem, pô, meu amigo, olha, ele tá com lesão assim. Sugiro que faça-se esse tipo de treinamento. Aí a seleção, não, mano. Aquela arrogância, né? Não, a gente sabe como é que faz, deixa com a gente. Aí o Rodrigo Caio teve uma lesão seríssima na seleção brasileira, lembra? Enfim, a gente tá acostumado a ver isso até nas seleções. O que é errado, tem que ser com parceria, porque é o seguinte, o clube acompanha o dia a dia, né? Sim, cara. Então, e quem perde é o clube, né, Zeca? Quem perde é o clube. É o clube que mais se preocupa, né? Exatamente. Até por isso eu acredito que o Flamengo tenha liberado aí o fisioterapeuta pra acompanhar o Arrascaeta, porque quer ver de perto grande, também. né? A seleção... E o pior de tudo, a seleção uruguaia não se opôs a isso. Então é sinal que tem coisa errada aí. Não tá muito bom, não. Sim. Ô, Zequinha, é isso. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos do Neymar, dessa seleção. Tô curioso pra ver o que vai
o que vai ser dessas seleções aí, A né? Vera mesmo vai ser contra o Marrocos, porque contra o Panamá e o Egito foi bom, coisa e tal, mas... Assim, é diferente, a pegada é diferente, tem que ser outra, não pode ser a mesma. Aí é todo mundo 100%. Beleza, a seleção começou contra o Egito muito bem, marcando em cima, marcando pressão, depois da lesão acho que deu aquele, machucou aí. Sim, rapaz. E agora, vou dar uma segurada aqui. Também. Vou dar uma segurada aqui. Tenho certeza que se fosse outro jogador, o Wesley, se fosse até um jogador do Egito, o Wesley também seguraria, o time todo seguraria, porque de fato é uma sei lá, cara. Acho que o psicológico vai embora na hora. Você pensa, caramba, Copa do Mundo é amanhã, pô. Né? Imagina ser tão pertinho, né? Pô, mas exatamente. Isso, acontece, são coisas do jogo. Infelizmente são coisas do jogo. Pode acontecer com qualquer um. Se lesionou sozinho, tem gente que lesiona levantando da cadeira, pô. É verdade. Isso acontece Cuidado comigo. aí. Comigo já aconteceu. Mas o Wesley, assim, vai ter muito tempo aí na seleção, né? Assim como o Estevão, o Rodrigo. Aqui. A galera aí que se lesionou. Manda um abraço aí pro Fabiano aí, que tá ouvindo Fabiano, a gente. Deve estar feliz. Ramon também tá ouvindo a gente. Deve estar feliz também, essa parte acho que ele não ouviu, não. Que o sorte Ramon fofoqueiro foi falar pra ele. Ramon fofoqueiro, sempre tem fofoqueiro. Um abraço então pra você. Valeu, Fabiano. Um abraço. Jansen sumiu de novo, né? Você tá com saudade dele, cara? Você tá sempre, triste? Né? A gente gosta dos amigos juntos. Você tá meio triste, cara. Os amigos próximos. Cadê o Vascaíno também abandonou a gente? Como é que eu não vejo? Celso? Era o Celso? Acho que sim. Eu sou ruim de nome. Esqueceu também? Sumiu. Manda um abraço aí, vai aparecer aí. Vai participar com a gente. Vamos fazer um bolão da rádio aí. Botar a galera. Não vai valer nada não, galera. Mas só pra gente participar junto. Eu fiz um bolão aí, mas... Eu esqueci de mandar devagar essa galera. O amigo Gabriel, rapidinho, foi lá. Gabriel, colocou os palpites. Mostrou um jogo maneiro ali, rapaz. Depois eu te mostrar. Vocês trabalham muito mesmo, hein, cara. Parabéns. Não, estamos trabalhando. É laboratório. Com certeza. Então tá bom, desculpa. Valeu, Zequinha. Um abraço, irmão. Tamo junto. Até amanhã, irmão. Valeu. Esporte Terê FM.